Fala, povo de Deus, sexto dia da nossa série, Deus não desiste de você, Oséias capítulo 6. É mais um capítulo onde o Senhor vai usar o seu profeta para falar do erro do povo, falar do pecado do povo. Porém, em meio a um capítulo onde fala sobre Israel ser um povo obstinado, ou seja, um povo que não consegue ouvir o Senhor nesse momento e está decidido a pecar, Deus traz uma mensagem de esperança, amém? E eu quero nesse vídeo focar nessa mensagem de esperança. Só que nós vamos ler três versículos só que nós vamos começar de baixo para cima, amém? Então, versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, pois tão certo como nasce o sol, ele virá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Esse é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Conheça o Senhor, prossiga em conhecê-lo, pois tão certo como o sol nasce todas as manhãs, ele vem. Mas será como chuva seródia, em algumas traduções dizem, ou seja, chuva fora de época. A Bíblia está falando que Jesus vem nos buscar, só que será como chuva fora de época, como num momento em que ninguém está esperando, ele virá. E como é que nós temos que estar preparado para isso? Vivendo uma vida em busca de conhecê-lo mais. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Tem gente que não consegue entender esse prossiga em conhecê-lo. Tem gente que parou no conheça o Senhor e nem conhece de verdade. Pensa que conhece porque já ouviu falar. Nós já falamos disso aqui em outros vídeos. Você não me conhece. Você pode saber meu nome, você pode me ouvir muito aqui no YouTube, no Instagram, nas igrejas, seja onde for. Mas você, de fato, que está aí do outro lado, não me conhece, assim como eu não te conheço, porque a gente não anda junto todos os dias. Com Deus é a mesma coisa. Podemos ouvir falar, podemos saber o nome dele, podemos conhecer os seus feitos, mas conhecê-lo, de andar junto com ele uma vida toda, isso é diferente. Então isso é conhecer. Tem gente que acha que conhece e nem conhece. E Deus está indo além, ele está falando, conheça e prossiga em conhecê-lo. Ou seja, conheça verdadeiramente, ande com ele verdadeiramente, tenha uma vida com Deus. E quando isso for verdade, continue até o fim, caminhando dessa forma, porque sempre haverá mais de Deus para a gente conhecer. Quer ver um sintoma de alguém que não conhece a Deus? Não busca por mais dele. Acha que já é o suficiente, acha que já sabe o necessário, acha que já tem o bastante de Deus. Quem vive assim, pode ter certeza, irmão, não conhece a Deus. Porque quem o conhece verdadeiramente, dentro de si, algo inexplicável queima, que te faz querer conhecê-lo cada dia mais. É impossível conhecer a Deus verdadeiramente e não desejar conhecê-lo mais. Ele é o desejado das nações. Ele é o desejado, o amado da nossa alma. Então, quando você o conhece e prova do seu amor, é impossível não querer conhecê-lo mais. Amém? No versículo 1 e 2 agora, a Bíblia diz: venham, voltemos para o Senhor. Então, aqui já tem algo para nós. Voltemos para o Senhor. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de abandonar as velhas práticas e voltar para Deus. Ele nos despedaçou. Ele nos despedaçou. Porém, nos trará cura. Ele nos feriu. Porém, sarará as nossas feridas. Então, há momentos que Deus te fere, mas Ele é o mesmo que te cura. Ele te fere para te curar, na verdade. Ele te fere para abrir os seus olhos. Ele, às vezes, te fere para que você caia em si. Mas depois Ele mesmo vem e sara a sua ferida. Tem vezes que Deus tem que falar de forma mais dura comigo e com você, como tem sido ao longo dessa série. Mas a intenção dele, na verdade, é nos sarar. A intenção dele é nos despertar para que voltemos ao Senhor e Ele possa nos curar plenamente. Só tem uma alma sarada, só tem uma alma curada quem verdadeiramente anda com Deus. Só quem verdadeiramente anda com Deus é que pode ter o seu coração totalmente sarado.
porque só Ele pode nos dar um novo coração. Os outros meios de tentar se curar e ser feliz nessa terra é apenas remendo que nós vamos dando no nosso coração, mas de fato não resolve o problema, porque só Deus pode resolver o problema de um coração ferido e de uma alma quebrada. Só Deus pode resolver o problema de um homem e uma mulher que vive no pecado e trazê-lo para a santidade e mudar a sua vida. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode regenerar uma pessoa. Somente em Deus podemos nascer de novo e viver uma nova vida. Somente em Deus há solução para os nossos problemas. Versículo 2. Olha como vai falar a nossa vida, mas já vai profetizar sobre o Cristo. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Olha essa profecia. Ao terceiro dia, Ele nos restaura para que vivamos em sua presença. Por que eu e você temos certeza da vida eterna? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. E como Ele vive para sempre, viveremos para sempre com Ele também. É isso que o versículo 3 está falando. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que quando Jesus estava na cruz do Calvário, algumas pessoas viraram para Ele e falaram: se Tu és o Cristo mesmo, desce da cruz e então creremos em Você. Jesus estava ali com a oportunidade de fazer aqueles religiosos crerem nele. Se Ele descesse da cruz, eles iriam crer. Mas Jesus não desce da cruz, Ele permanece ali. Só que Ele faz algo mais poderoso depois de 3 dias. Ele ressuscita dentre os mortos. E agora, Ele não salva aquele pequeno grupo de religiosos que estava ali provando a identidade de Cristo. Porém, Ele estende a salvação, a porta de salvação, para toda a humanidade. Ou seja, depois de 3 dias, Ele faz algo maior e melhor. Se tu podes, desce da cruz e creremos. Ele podia, mas não fez, para que ao terceiro dia fizesse algo melhor e maior. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E eu quero te fazer entender algo. Tem coisas que Deus pode fazer na sua vida hoje, até porque Ele pode fazer tudo. Mas Ele não faz e você pergunta: por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor permitiu? Deus está falando: é porque daqui a pouco, alguns dias ali na frente, alguns meses ali na frente, um tempinho na frente, eu, o Senhor, vou fazer algo melhor e maior na sua vida. Eu, o Senhor, vou fazer algo mais poderoso. Hoje você pode não entender, mas amanhã você vai glorificar Ele. Então o que eu faço nesse tempo? Josué capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilha no vosso meio. É tempo de se voltar ao Senhor, como diz aqui no versículo 1. É tempo de se santificar. É tempo de conhecer e prosseguir em conhecê-lo, porque em breve Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o cenário da sua vida. Deus vai te curar, vai te sarar e te restaurar. E vai te abençoar de forma poderosa. O seu Redentor vive e em breve Ele se levantará sobre a terra para fazer algo poderoso no nosso meio. Amém? Você que crê nessa palavra, fique na posição de receber a sua bênção, o seu milagre e, sobretudo, fique na posição de ir morar no céu com Cristo. Porque assim como o sol nasce toda manhã, é certo que o sol nasce, também é certo que Ele virá nos buscar. Porém, será como chuva seródia, chuva fora de época. Esteja preparado e que Deus te abençoe.